No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Este dia triste, o mundo perdeu um homem cuja vida foi marcada por dedicação e amor por seu país e comunidade. O Sr. João Pedro Nogueira, nascido em 4 de maio de 1950 na pequena vila de Água Clara, no interior do estado da Bahia, faleceu ontem, aos 80 anos, depois de um longo e nobre combate às enfermidades. João Pedro era filho de humildes pais, que trabalhavam na agricultura e educação de seu pequeno município. Seu pai, Antônio Nogueira, forneceu a ele a paixão pela terra, enquanto sua mãe, Maria Ferreira, transmitiu o amor por livros e aprendizado. Ainda criança, ele descobriu seu talento para o trabalho com as plantas, plantando e cuidando do jardim familiar. Após concluir o ensino médio na cidade vizinha, João Pedro decidiu-se por seguir a carreira de agricultor. Ele se matriculou em uma universidade de São Paulo, onde estudou agronomia e se graduou com êxito em 1972. Aos poucos, ele construiu sua reputação como um dos melhores especialistas em cultivo de frutas tropicais. Em 1976, João Pedro recebeu a Medalha de Ouro do Ministério da Agricultura por suas contribuições inovadoras ao setor de produção agrícola. Ele se tornou referência nacional em hortaliças e frutas exóticas, escrevendo artigos para revistas especializadas e realizando palestras em diversos estados do Brasil. A vida de João Pedro não se limitava apenas às plantações. Ele era um homem culto e curioso, com uma paixão pela literatura e música clássica. No sábado, ele amava levar seu filho para a biblioteca da cidade, compartilhando o encanto das histórias e os segredos das palavras. Em 1987, depois de uma tragédia familiar, João Pedro decidiu-se por construir uma nova casa em um terreno mais alto, às margens do rio da sua vila natal. Ele trabalhou incansavelmente, cortando lenha no quintal, até que a casa fosse concluída em 1993. Aquele lugar se tornou seu refúgio e abrigo para todos aqueles que precisavam de um ouvido amigável. João Pedro foi casado por mais de 50 anos com a amada Maria da Silva, até seu falecimento em 2018. Juntos, eles criaram uma família cheia de amor e respeito mútuo. Eles tiveram 2 filhos, Paulo e Ana, que continuam sua lide no mundo agrícola, mantendo viva a memória paterna. A notícia da morte do Sr. João Pedro Nogueira chegou às manhãs de hoje, sendo citado em diversos programas de rádio e telejornais. A cidade de Água Clara se encheu de lágrimas e homenagens ao agricultor e cidadão que sempre prestou atenção aos mais necessitados. E hoje, quando o sol se esconde atrás dos montes, é possível ver o sombrio silhueta do velho sobrado de João Pedro, onde a vitrola antiga toca um disco riscado e, no relógio de cuco, passam os minutos com tristeza. Mas, para sempre, ele viverá em nossos corações como o amado pai, avô e agricultor que transformou a vida de muitas pessoas. Eliana de Farias Pacheco, mulher iluminadora e amorosa de 75 anos, encerrou sua bela vida ontem às 15 horas, após longos dias de luta contra a morte que, finalmente, a abraçou em suas braços delicadas. Nascida no pequeno povoado de Lagoa Azul, no interior do estado de Minas Gerais, Eliana sempre se caracterizou por seu amor à vida e ao trabalho. A menina que foi Eliana nasceu em uma serena tarde de verão, sendo a 3ª filha do casal Vicente Pacheco e Rita Farias. Crescida em meio a amor e carinho, Eliana aprendeu desde cedo a importância da solidariedade e do trabalho de mãos próprias. Iniciou seu percurso acadêmico na Escola Estadual de Nova Esperança, onde se destacou em matemática e literatura brasileira. Mais tarde, ingressou na Universidade Federal de Ouro Preto, onde se graduou em Biologia, com ênfase em Ecologia.
Desde criança, Eliana se dedicava à preservação do meio ambiente local, sendo responsável por diversos projetos de reflorestação e proteção de espécies ameaçadas na região da Serra do Sol. Em 2016, recebeu a Medalha de Mérito Ambiental, uma das mais prestigiosas condecorações no campo ambiental brasileiro. Em 1985, Eliana casou-se com o amado Maurício Souza, um homem de caráter forte e gentil, que se tornou seu parceiro até o fim dos seus dias. Juntos, construíram uma vida marcada por amor, respeito e sacrifícios mútuos. O casal teve 3 filhos, Maria, Ana e Gabriel. Todos eles cresceram em meio ao amor e à dedicação mãe. A educação sempre foi um dos principais pilares da família Pacheco Souza, e Eliana se tornou exemplo de mãe e professora para muitos. Em sua carreira profissional, Eliana desempenhou diversas funções, sendo suas mais importantes a de diretora de ensino fundamental em escolas públicas de várias cidades mineiras e, posteriormente, a de assessora pedagógica no Ministério da Educação. Nos últimos anos, dedicou-se às atividades voluntárias na Associação dos Amigos das Escolas Públicas, onde se destacou por seu compromisso com o ensino e a formação de novas gerações. Em 2014, foi agraciada com o Prêmio Jabuti em Educação, por sua contribuição à educação pública no país. Sua luta pela qualidade na educação brasileira nunca desistiu, e seus esforços continuaram a frutar até seu último momento. A vida de Eliana também foi marcada por tragédias, como o falecimento de seu filho Gabriel em um acidente automobilístico em 2017. No entanto, mesmo nesses momentos difíceis, Eliana mostrou-se uma mulher forte e capaz de levantar-se com a ajuda da família e amigos. Além de sua carreira profissional, Eliana era apaixonada por bordados em crochê, cuidando de suas plantinhas e dedicava parte do seu tempo à leitura de romances clássicos brasileiros. Seu quarto, cheio de luz e vida, sempre foi um abrigo para quem precisava de amor e conforto. A vida de Eliana de Farias Pacheco foi uma obra-prima, marcada por dedicação, amor e respeito pelos outros. Há dias, ao caminhar pela rua onde ela viveu, é possível sentir a presença da mulher que, hoje, se esconde para sempre nas nuvens, mas nunca nos corações. E o cheiro de orquídeas, sempre presente em seu quarto, continuará a deslumbrar as vidas de todos os que tiveram o privilégio de conhecê-la. O sol se abaixa sobre a terra caipira, e Caetano Veloso, olhando pela janela, percebe que a vida é um poema em constante movimento. A paisagem de sua infância, com as cores vivas das colinas, mistura-se à energia incessante da música brasileira. Naquele pequeno povoado onde nascerá, a música era o aliento do mundo. A voz de um menino que cantava em cima do tijolo da casa se confundiu com o som das araras no céu e das folhas em balé. Nesse brejo carioca, surgiu um gênio musical, uma espécie de poeta da música brasileira. A sua voz era o eco das sereias do mar, e suas canções, as ondas que se desprendem do coração do Brasil. Aos poucos, a vida levou-o para Salvador, onde as cores eram mais intensas, as batidas mais vívidas, e o futebol, uma fé sagrada. No bairro da Liberdade, Caetano viveu os sonhos da juventude, cantando em barracas e esquinas, ao som do mar e das festas. Aí, nasceu seu amor pela música e pelo Brasil, misturado com o céu azul de Bahia. Mas a vida é uma luta, e Caetano, um guerreiro da criatividade. Ele lutou contra as barreiras do sistema, contra os sonhos apagados pelos anos. Ele cantava para que o Brasil não esquecesse suas raízes, seus mitos, suas lembranças. E por isso, ele foi banido de seu país, exilado na terra dos estranhos. Mas a música é um rio que corre pela vida, e Caetano nunca parou de cantar. Ele se aventurou pelos caminhos do mundo, cantando em terra estrangeira, mas sempre carregando o Brasil no coração. Sua voz foi a mensagem de amor da terra brasileira ao mundo inteiro. Mas o Brasil é uma mulher feia e bela, como dizia Vinícius de Moraes, e Caetano sentiu que precisava voltar para casa. E quando retornou, foi como se a terra tivesse aguardado por ele, abraçando-o com o som do mar e as risadas das crianças. Agora, Caetano é uma figura imortal, um símbolo da essência do Brasil. Sua música vive em cada cordilheira e cada riacho, em cada pé de futebol e em cada coração que ama o Brasil. Ele é a voz da terra caipira, a canção do mar e da vida.
E por fim, Caetano Veloso, um poeta da música brasileira, viveu uma vida poema, cantando pelo amor pela terra e pelos sonhos que vêm da alma do Brasil. E suas canções, como as águas do mar, continuam a deslizar pelos tempos, eternas ondas de amor pelo Brasil. No coração do Brasil, num ponto onde o sol desabando derrama sua luz sobre a terra fértil da Bahia, surgiu Caetano Veloso. Nasceu em Santo Amaro da Purificação, uma pequena aldeia, cuja simples beleza é reflexo do espírito nordestino. Uma família de raízes humildes e rica cultura, que nutria-se das sementes dos sons que andavam flutuando nas colinas da região. A vida neste lugar era marcada pelo canto, pela música, pela dança. Os ritmos do Nordeste vibravam na atmosfera, enquanto as histórias e lendas do interior eram contadas em voz alta à noite, sob a lua cheia. A casa de Caetano era um templo da música, onde os hinos religiosos cantados pela avó e as melodias populares dos vizinhos despertavam o olhar sensível do menino, que Aurede percebeu a beleza na simples nota musical. Em meio à festa das festas, Caetano, com seu olho curioso e sua alma artística, absorvia tudo o que lhe rodeava. As festas tradicionais, as canções do interior, os ritmos da terra, tudo era uma fonte inesgotável de inspiração para ele. O menino com um sorriso contagiante e os olhos vistosamente grandes, já se destacava pela sua paixão pela música e pelo interesse pelas melodias que desabavam em sua mente como as águas do riacho próximo à casa. Sobre a paisagem de Santo Amaro da Purificação, Caetano construiu um mundo interior rico e colorido. Cada nota musical era um olhar sobre o mundo, uma reflexão sobre a vida, uma emoção vividamente vivenciada. E assim, ele aprendia a observar a vida cotidiana com profundidade, buscando a beleza escondida nas coisas mais simples. Aquela infância marcada por sonhos e melodias seria o início de uma jornada artística que o levaria a se consagrar como um dos maiores nomes da música brasileira. E em cada nota, em cada canção, ele levava consigo a essência de sua terra, a essência do Brasil. E por isso, Caetano Veloso é mais do que um artista, é uma memória viva do espírito nordestino. Caetano, meu filho, onde começamos? No sonho dos manguezais, à beira-mar da Bahia, nascido do sol e das águas que te ensinaram a dançar? Sousa foi o seu berço, mas a sua alma foi nutrida pelos cantos dos sertões brasileiros, por aqueles ritmos negros que marcaram o tempo, que dançam nas veias do seu coração. Cresceu entre os livros e as partituras, em um mundo cheio de poetas e cineastas. A música era sua voz, a literatura sua alma. As notas se entrecruzavam com as palavras, formando sinfonias e sonetos que surgiam dos seus lábios, dançando entre o fogo e a água de suas emoções. A juventude de Caetano foi uma jornada pisoteada por dificuldades, mas nunca abandonada pelo amor à arte. Parcerias surpreendentes nascem no meio daquele calor baiano, entre amigos e estrangeiros, entre sonhos e realidades. A voz de Caetano mistura-se àquela música que parece surgir do coração mesmo da terra, em um ritmo que só o Brasil conhece. Não foi fácil viver essa vida, querido Caetano. A repressão política se ergueu como uma tempestade em nossa vida, mas o teu espírito, tão brilhante e livre, nunca foi amarrado por ela. Surgiu de ti um coragem inovador, um canto que dizia: não temos medo, vamos viver. E assim, Caetano, a vida te levou às maiores glórias e ao mais profundo sofrimento. A tua identidade artística, tão única, surgiu das influências que absorveu, como as notas de um violão que se entrecruzam com a sabedoria de um poeta. E agora, olhando para trás, tudo parece uma sonhadora jornada, uma história marcada pelos ritmos da Bahia e pela paixão do amor ao Brasil. Tua vida é um hino à liberdade, aos sonhos e à coragem de ser diferente. E é nisso que nos sentimos mais orgulhosos, querido Caetano. Nós, seus amigos, seus irmãos, sua terra natal, sempre aqui, sempre esperando aquele canto que vim de marcar novamente história. Caetano, aquele iluminado pela luz dos palcos, onde o fogo de sua voz se mistura com o eco das suas cordas vibrantes, era uma presença inconfundível. Aquele olhar brilhante, cheio de profundidade e sabedoria, era como um abraço para a nação brasileira. Era uma espécie de luz que transpunha as trevas da época, um refúgio para aqueles que lutavam pela liberdade artística e pelo pensamento brasileiro.
Como uma flor nasce das águas do Rio Vermelho, Caetano surgiu no cenário artístico como uma espécie de renascimento, um sinal da vida em pleno conflito. A música se tornou sua língua materna, a voz sua arma e o palco seu refúgio. Criava-se um mundo próprio, onde as palavras eram musicalidade e o silêncio era uma composição em si. Tropicália, aquela obra-prima que transformou o Brasil de cabeça para baixo, foi mais do que uma coleção de canções. Era um grito, um chamado à liberdade de expressão, a vida em sua essência. Aquele som vibrante, marcado por influências culturais, era como um olhar em direção ao futuro. E Caetano, com suas cordas vibrantes, foi o alastrador dessa mensagem, transformando-se assim em um símbolo do Brasil. Então veio Sampa, uma homenagem à cidade de São Paulo, onde se fundem ritmos e cores. Aquele som que vibrava com a vida, com o movimento da metrópole, tornou-se um hino para aqueles que ainda acreditavam na magia da música. E Caetano, com sua voz inconfundível, cantou essa história de amor e ódio, de esperança e desespero, transformando-se ainda mais em um ícone do Brasil. E ele continuou, marcando presença em festivais, programas de televisão e movimentos sociais, sendo sempre uma voz crítica e atenta às questões que assombravam o país. Prêmios importados deram-lhe prestígio, mas ele nunca esqueceu de quem o acompanhava nessa jornada. Era um amor recíproco, onde Caetano e seu povo se nutriam um do outro. E agora, olhando para trás, é como se tudo se transformasse em uma memória viva. Aquele tempo de conflitos e triunfos, de sonhos e realidades, de amores e despedidas, está contido na música de Caetano. É como se toda essa vida fosse um poema, uma canção que é cantada em suas palavras, nos acordes de sua voz e nas cordas vibrantes do seu violão. Ele se tornou mais do que um músico. Ele se transformou num ícone da liberdade artística, um símbolo da resistência brasileira. E para sempre, ele estará presente em nossos corações, cantando suas histórias de amor e ódio, esperança e desespero, naquele Brasil que todos nós amamos tão fervorosamente. Caetano Veloso, o astro marítimo cuja voz vibrava em harmonia com os ritmos do Brasil, caminhou por estradas selvagens de uma inovação inalcançável. Em sua sombra, o sol de nosso país parece brilhar ainda mais, refletindo-se nas olhas das gerações que _start user, que vieram após ele. Sua voz, um tesouro escondido na floresta da música brasileira, despertou o sonho de uma nova era musical e cultural em um país que buscava redefinir sua identidade. Caetano, como é carinhosamente chamado por seus fãs, foi uma luz que iluminou caminhos para a geração seguinte, abrindo mãos àqueles que sofriam com o peso das tradições e que sonhavam com um futuro mais livre e vibrante. Suas canções, como brotações de rochas em florestas, surgem de entre a natureza brasileira, misturando-se às suas matizes verde escuro e dourado claro. Eles são sinônimos de liberdade, de amor e desgosto, de esperança e saudade. As letras, como palavras em pétalas abertas, abrigam um mundo interno que parece inexaurível, cheio de reflexões e sentimentos que tocam a alma. E a música, a música! Ela é como a água da vida, elástica, vibrante, capaz de criar ondas de emoções no ouvinte que se apaixona por cada batida, por cada nota suspirante. Caetano, o sábio da música brasileira, é um ícone do pensamento e da ação criativa. Seu legado não se restringe à música, mas transcende também a arte e a cultura do Brasil. Ele é lembrado como um mestre que ensinou a sonhar através das suas obras-primas,